Vamos lá. Bom, aqui eu tenho duas questões de física, né? Que foi uma dúvida surgida por um dos alunos. Então eu gostaria de trouxe elas aqui, né? E gostaria de resolver elas. Então vou começar por essa questão número 2. Então eu tenho aqui, ó. Suponha que um comerciante inescrupuloso aumente o valor assinalado pela sua balança, empurrando sorrateiramente o prato para baixo com uma força F de módulo 5 newtons, na direção e sentido indicado na figura. Então eu percebo que ele está empurrando aqui e aqui está gerando um ângulo de 37 graus. Com essa prática ele consegue fazer que uma mercadoria de massa 1,5 kg seja medida por essa balança como se tivesse massa de... Bom, como eu tenho alguma mercadoria aqui, o vetor que eu tenho aqui para baixo é a força peso. Faz a decoloração vermelha. É a força peso. E o que eu tenho aqui para cima é normal. Normalmente, para calcular peso de balança ou peso de uma mercadoria, seja o que for, sempre a gente gosta de basear pelo normal. Porque aqui na minha situação está ocorrendo um equilíbrio físico. Eu tenho equilíbrio, então a soma das forças são nulas. Porém, eu percebo que essa força falta na vertical. Então, você tem que lembrar da seguinte coisa. Quando eu tenho uma força na vertical, eu tenho que, pelo menos, transformar isso em outros vetores, né? Ou seja, decompor. Então, ó, eu tenho uma força F para cá. Então, eu vou ter o Fy aqui e o Fx para cá. Se você parar para pensar, o Fy está apontando para a mesma direção do peso. Então, posso falar que o Fy está aqui, ó. E o F de x é inútil, porque é um vetor que está apontando para a esquerda, né? O sentido dele. E aqui no caso eu quero trabalhar com a normal e com a peso, já que a ideia é buscar esse resultado aí do aumento, né, da massa. Então eu sei que a normal vai ser Fy menos peso, mais peso, desculpa. Então Fy é F vezes o seno do ângulo mais a força peso, que é massa vezes gravidade. O F é de 5, eu tenho seno de 37 graus, mais a massa que eu tinha anteriormente era de 1,5 kg, vezes 10. Então aqui vai ficar 5 vezes 0,6 mais 15. Isso vai dar 0,3. Vai dar 3 mais 15, o que dá 18 newtons. Só que, como ele pediu a massa, né? Lembra que peso igual massa vezes gravidade? E aqui não tem meio que o peso total? Então é 18 igual a m vezes 10. Passando 10 dividindo, vai dar 18 dividido por 10, que dá 1,8 quilos. Alternativa certa, letra D. Bem tranquilo esse exercício. Bom, vamos fazer agora 3. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras. Estamos sob uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando uma atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus horizontal. Ele deu a seleção da gravidade igual a 10. Ele deu o cosseno de 10 graus igual a 0,98. E o seno de 10 graus igual a 0,17. Beleza, ele quer saber qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta. Então ele quer saber meio que a força de tração. Então, ó, você vai pensar o seguinte, ó. Aqui, ela tá bem no meio. Então aqui, apontando para baixo,
eu tenho força peso. E nesse sentido aqui, ó, eu tenho força de tração. E aqui também. Bom, só que se você olhar para a árvore, fica mais fácil de compreender a ideia do exercício. Esse ângulozinho é de 10 graus. E aqui é tração. Essa tração é a mesma daqui, ó. Que se encontra aqui. Só que eu não sei como calcular ela. Mas aí que tá o que ele me deu. Eu tenho o TX. E aqui eu tenho o TY. Lembra, é assim que a gente pode reescrever a força de tração. Aqui acaba acontecendo a mesma coisa, ó. TX, TY para baixo. Note que o vetor ficou exatamente igual ao do exercício anterior, ó. Eu tinha um vetor meio que apontando para cá. Então aqui eu decompus no eixo X. E aqui eu decompus no eixo Y. Sempre buscando esse ângulo de 90. A mesma coisa acontece do outro lado, só que de forma espelhada, né? Então aqui, como eu tenho que buscar algo que está ao meu favor, percebe que o teu Y ele está mesmo a favor do peso. Então o que eu vou usar? Como aqui são duas forças de trações ocorrendo ao mesmo tempo, eu vou colocar o TY de uma para cá e o TY da outra para cá. Então isso quer dizer o seguinte: como isso aqui está em equilíbrio, então eu posso afirmar que a força peso é igual a TY mais TY. Então isso quer dizer que peso é igual a 2 vezes TY. Peso é massa vezes gravidade. TY é atração vezes o seno do ângulo, no caso é 10 graus. Então fica 80 vezes 10 igual a 2 vezes T vezes seno de 10 é 0,17. Então vamos ter 800 igual a 2 vezes T vezes 0,17. Vou passar os dois dividindo para facilitar a minha vida. Então a tração vai ser 800 dividido por 2 vezes 0,17. 800 por 2 dá 400. Dividido por 0,17. Isso vai dar 2.300 e alguma coisinha. Vamos ver aqui na calculadora. 2.352,94. 2.352,95. Vamos aproximar. Essa é a minha força de tração. Não esquece de pôr unidade de medida. Newtons. Se você olhar, a alternativa que mais se encaixa é a letra D. Né? Para converter, né? Só você vir aqui, ó. No caso, 1, 2, 3 casas. Então, 2,3 vezes 10 elevado a 3. Só que, como é aproximadamente, a mais próxima é de 2,4. Pronto. Bem tranquilas as duas questões, né? Essa questão tem que ter essa sacada aqui, ó, de que a atração sempre está apontando para a mesma força, para a força peso junto. Então essa soma dessas duas forças tem que ser a mesma da peso.